Outra informação que é muito importante nessa linha é que, um pouco antes de eu começar essa live, aí há cerca de 5 ou 10 minutos atrás, começaram a chegar vídeos que eu veiculei no canal do Telegram, então, mostrando que desde a cidade russa de Belgorod contra a cidade de Kharkiv, na Ucrânia, estão sendo lançados, neste momento em que nós conversamos, mísseis Iskander. Mísseis Iskander contra a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que fica na margem leste do Dnieper. Agora nós vamos começar a fazer uma análise aqui, junto com os senhores. Se realmente tudo leva a crer que a consolidação do domínio russo em Donetsk e Luhansk é cada vez mais evidente, até porque o Zelensky também passa a admitir essa situação de forma cada vez mais clara, inclusive em relação a Severodonetsk. Os grandes ataques que estão acontecendo no momento em que nós conversamos contra a cidade de Kharkiv podem denotar que em breve nós tenhamos um ataque em maior escala, um ataque terrestre em maior escala contra Kharkiv, o que poderia nos levar, mais uma vez, àquela análise remota de que os russos buscam consolidar o controle completo da margem leste do Dnieper. Então, neste momento em que nós conversamos, nós estamos testemunhando, e os vídeos estão rolando no nosso canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo, estão atacando Kharkiv, ou Kharkov, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica próxima à fronteira da Rússia, e de onde, recentemente, inclusive, teriam sido desfechados alguns ataques contra a própria região de Belgorod, na Rússia. Esta situação, que é uma situação em desenvolvimento, pode sugerir que, após os êxitos em Luhansk, em Donetsk, em Mariupol, a consolidação do domínio do Mar de Azov, a consolidação do domínio na região de Kherson também, em algumas áreas já, inclusive a oeste do Dnieper, na margem do Mar Negro, que há uma possibilidade concreta de que os russos tentem, em breve, uma ofensiva material contra Kharkiv, o que pode realmente recuperar, restaurar aquela estimativa inicial que fazíamos de que os russos podem ter como uma das suas metas, ou como sua meta mais importante, a ocupação, a consolidação, ou como queiram chamar, a ação na margem leste do Dnieper de maneira integral. O que, para que efetivamente aconteça, sem dúvida nenhuma, os teria que levar a uma ação contra a cidade de Kharkiv, que realmente, nesse momento, está completamente ainda em mãos dos ucranianos, mas com essa variante, com essa notícia que vem chegando, que Severodonetsk praticamente já caiu, nas mãos dos russos, Donetsk, Luhansk, Mariupol também nesse pacote, a ligação terrestre da Crimeia com a Rússia praticamente resolvida. Em breve nós podemos observar uma ação contra a região de Kharkiv, o que seria naturalmente, pelo menos é assim o panorama traçado no contexto atual, uma batalha urbana de grandes proporções, talvez a maior, sem dúvida nenhuma, que aconteceu até aqui, dentro desse difícil, já há mais de 100 dias, difícil para o mundo de toda forma, né, em relação ao petróleo, em relação a gás, em relação a fertilizantes, a metais, a embargos, toda essa confusão aí com trigo, com tudo. Então, nós estamos observando que pode ser que nós tenhamos nos próximos dias uma batalha encarniçada, uma batalha difícil na região de Kharkiv. E eu quero dizer o seguinte para vocês. Na região de Donetsk, hoje, além desses 2 britânicos, também foi divulgada a sentença contra um marroquino. Então, quer dizer, foram 3 pessoas condenadas à morte, a pena capital, e essas 3 pessoas estariam participando das hostilidades ao lado dos ucranianos. Nenhuma delas teria, segundo a versão russa, status que permitiria que estivessem sob as garantias da Convenção de Genebra. E, naturalmente, as reações a partir da Europa, elas se farão sentir, eu acho que de forma mais forte, principalmente da Grã-Bretanha, nos próximos dias, se essa sentença for confirmada e se eventualmente for executada, deve agravar bastante o panorama político em relação ao conflito, isso sob o ponto de vista, inclusive, da própria opinião pública da Grã-Bretanha. Agora, se não fosse esse o tema, eu iria tratar hoje com vocês de uma divulgação feita pelos ucranianos,
que dá conta que eles teriam tido já, independente da dificuldade de transportar os grãos que estão em silos ou que estão sendo, nesse momento, objeto de contrato, de tratativas, eles divulgam hoje oficialmente, essa é uma notícia bombástica a nível de perspectiva de escassez, de inflação no mundo, de inflação de grãos, de aumento do preço do trigo, de aumento de uma série de produtos aí, de pães, de massas, enfim, uma série de produtos. Que a colheita do próximo ano na Ucrânia, essa informação foi dada pelo vice-ministro de Política Agrária da Ucrânia, o Taras Vysotsky, na realidade, e ele disse o seguinte, que a colheita do próximo ano na Ucrânia será cortada em 40% devido aos conflitos em andamento. Ele diz o seguinte, bom, primeiro perdemos 25% da área cultivável. Em termos de volume, mais. Prevemos que a colheita será de cerca de 35% menor que nos anos anteriores, o que significa cerca de 30 milhões de toneladas a menos, ou cerca de 40% menos, quase metade da safra do ano anterior. O vice-ministro disse também que 500 mil toneladas métricas de grãos estariam em territórios hoje controlados pela Rússia, ou seja, fora do alcance das autoridades ucranianas. Nesta quarta-feira, o ministro, ou seja, ontem, né, o ministro Sergei Lavrov disse que as questões relacionadas às exportações de grãos pela Ucrânia deveriam ser resolvidas desde que a Ucrânia desminasse as águas para garantir as passagens seguras dos navios que poderiam sair de Odessa, segundo Lavrov. Ele disse que a impossibilidade não decorre da presença dos navios de guerra russos, e sim das minas colocadas pelos próprios ucranianos. O Vysotsky rechaçou essa informação, ele disse, não, isso não é verdadeiro, é falso. O problema são, sim, os navios militares russos, não é situação que foi ocasionada pelos ucranianos, e disse que até agora eles não permitem que se movam com segurança navios civis que saiam dos portos ucranianos, não só de Odessa, ali tem vários portos pequenos no entorno, né? E que isso não estaria sendo autorizado pelos russos, né? Ele fala que as minas poderiam ser removidas rapidamente, mas que para isso a guerra deveria terminar, porque senão os portos remanescentes nas mãos dos ucranianos, principalmente Odessa, poderiam ser objeto de ataques de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila. E a gravidade da situação da crise, um coloca a culpa no outro, os ucranianos dizem que é porque o navio de guerra russo está lá, o russo diz que é porque os ucranianos minaram, mas um colocando a culpa no outro, e vai faltar grão. Claro que vai faltar grão, porque a Ucrânia é um grande produtor, principalmente aí de milho, de trigo e de produtos que são do consumo do dia a dia dos alimentos, aí das maiores parcelas, da maior parcela da população mundial, inclusive afetando também o continente africano, que é bastante frágil já em relação à possibilidade de suprir com segurança alimentar a sua população. Nós estamos hoje num impasse onde os russos dizem vocês não exportam porque vocês minaram as águas do entorno dos portos ainda que controlam. E os ucranianos dizem, eu não posso permitir a passagem dos navios civis porque os navios de guerra russos estão lá estabelecidos, então é impossível trabalhar dentro dessa lógica. O que vai acontecer, Romildo, realmente é que haverá uma inflação e uma escassez bastante pronunciada, gente. Está muito marcado isso. Não tem nem o que conversar, não tem nem o que discutir em relação a isso, porque se a gente já tira de um mercado que está bastante frágil, em função de uma série de fatores aí, não apenas de conflitos, mas de uma série de fatores, sob o ponto de vista da dificuldade para, inclusive, valores de seguro,